El mesencéfalo, o también conocido como cerebro medio, es una estructura que anatómicamente es pequeña comparada con el tamaño del cerebro anterior. En el mesencéfalo, en cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. El primer grupo, que es el grupo eferente somático medial, que es representado por los nervios oculomotor y troclear. Ellos inervan la musculatura del ojo. El segundo grupo es el grupo eferente visceral general pequeño, representado por el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo preganglionar parasimpático que inerva al esfínter de la pupila. La capa marginal de cada placa basal crece y forma los pedúnculos cerebrales. Su porción anterior o pie peduncular sirve como vía para las fibras nerviosas que descienden desde la corteza cerebral hasta los centros inferiores en el puente y la médula espinal. Las placas alares están separadas por una depresión superficial en la línea media. Al avanzar el desarrollo, un surco transversal divide cada elevación en un colículo anterior superior y otro posterior inferior. Los colículos posteriores fungen como estaciones de relevo sináptico para los reflejos auditivos. Los colículos anteriores actúan como centros de correlación y reflejos para los impulsos visuales. Los colículos están integrados por olas de neuroblastos que migran hacia el interior de la zona marginal subyacente. En este sitio se disponen en capas. Agora iremos falar sobre prosencéfalo ou cérebro anterior, que se divide em duas partes, telencéfalo e diencéfalo. El prosencéfalo é a parte mais rostral e frontal do cérebro. Constitui uma região importante do cérebro durante o desenvolvimento temprano do sistema nervioso central, onde se controla a temperatura corporal, as funções reprodutivas, a alimentação, el sueño e todas as emoções. Diencéfalo forma a placa del techo e epífisis. A placa de techo está integrada por uma só capa de células ependimárias, coberta por mesênquima vascularizado. Em conjunto, essas capas dão origem ao plexo coroidal do terceiro ventrículo. Também forma o cuerpo pineal ou epífise. Además, forma o tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo e metatálamo. Glândula hipófise ou pituitária. Se desenvolve a partir de duas estruturas completamente distintas. A primeira estrutura é uma invaginação ectodérmica do estomodel, ou seja, cavidade oral primitiva, justo à altura da membrana orofaríngea, conhecida como bolsa de Rathke. Segunda estrutura é o infundíbulo, uma extensão em direção caudal do diencéfalo. Terencéfalo. El telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrales e a lâmina terminal situada na porção anterior do terceiro ventrículo. Os dois hemisférios, separados por la hendidura longitudinal, estão unidos por uma ampla banda de fibras comissurales. Também, o telencéfalo por dentro forma os ventrículos laterais, depois da corteza cerebral, substância branca telencefálica e os núcleos cris como caudado, lenticular, amigdalino e claustro. Hemisférios cerebrales. Surgem ao início da quinta semana de desarrollo. Em el segundo mês da porção basal, começa a crescer. Esta região de crescimento rápido tem um aspecto estriado, por lo que se conoce como cuerpo estriado. A parede do hemisfério está constituída por uma sola capa de célula, que forma plexos coroideus de cada um dos ventrículos laterais. A parede do hemisfério se engrossa para formar o hipocampo. Sua função principal é o olfato e penetra ao interior do ventrículo lateral. Desarrollo de la corteza. Se desarrolla a partir del palio, que tiene tres regiones: paleopalio, arqueopalio y neopalio. El arqueopalio se relaciona con la corteza olfatória e forma el hipocampo e el paleopalio, que são as regiões mais antigas da corteza. Nesse mesmo sentido, el neopalio é a porção mais recente e compreende 90% da estrutura cortical. Os neoblastos de neopálio migram hasta alcançar uma posição subpial e logo se diferenciam em neuronas maduras. Comissuras. Al final do terceiro mês,
Grupos de fibras nerviosas crescem e conectam um hemisfério a outro. Formam as comissuras que são. Comissura anterior conecta el bulbo olfatório y las áreas cerebrales relacionadas de un hemisferio con las de otro lado. Comissura del hipocampo deriva del hipocampo y converge en la lámina terminal. Y cuerpo calloso, que aparece a la 10ª semana de desarrollo y conecta las áreas no olfatórias de las cortezas cerebrales derecha e izquierda. Em la lâmina terminal, aparecem outros 3 fora de esta região. Comissura posterior, comissura abenular, que se ubicam por debaixo e em direção rostral ao talho de la glândula pineal. La terceira é el quiasma óptico, que aparece em la parede rostral del diencéfalo e contém fibras de las mitades mediales de la retina. Las meninges estão formadas por la dura madre, pia madre e aracnoides. La dura madre procede del mesênquima que rodeia o tubo neural. La pia madre e la aracnoide derivam de las células de la cresta neural. El líquido cefalorraquídeo embrionário começa a formar-se durante a 5ª semana, produzido por la pantalla coroidea do terceiro e quarto ventrículos laterais.